O espectro de lição, ele disserra uma trajetória que faz acontecer passo a passo e, ao mesmo tempo, disserra ensinamento que estava oculto e que me faz aproveitar. E com a alfabetização moral, posso aprender o que foi orientado, decifrar e fermentar para uma prática concreta naquela direção. Visto que algo pode ser soprado ao meu ouvido, mas eu deixar passar despercebido ou trazer uma inaptidão para ler aquilo e extrair da entrelinha o que vai ser aplicado no meu passo. E há momento que o espírito ele pode estar numa situação de obliteração e de cegueira tal que chega basto aviso, alerta, sinal, alarme, e ele permanece naquela proposta sem conseguir arredar um palmo do que decidiu que iria traçar. Num empedernimento, um regelo de proposta, escolha, que vai reverberar na continuidade daquilo que vai ser possível a partir disso. Em Pontos e Contos, Humberto de Campos ele vai dizer no capítulo que fala sobre um rapaz chamado Martinho, que, apesar de ter uma facilidade de raciocínio, de análise, tinha uma monoideia ao qual ele desconfiava e trancafiava o cofre e achava que ali ele estava seguro e não deveria arredar no que estipulara. Quando ele dava por resolvido esse ou outro ponto de vista, só fazia uma revisão daquilo à força de fato, de evidência, que ferisse o seu sentido. E
ele se declarava absoluto e basto na sua opinião, indo contra aquele que não aderisse ou passasse a enxergar a partir do seu ponto de vista. Com o tempo, ele foi arrolado para uma obsessão sutil, tramosa, que o arrolou e levou ele a uma rede perturbadora, desequilibrosa, que veio impactar o nervo e fazer com que buscasse na internet, em livro, explicar o que acontecia com ele. Hoje, em tempo de sinal aos 7 ventos, onde entro numa plataforma, pesquiso hipertensão, e ali é arrolado causa, fator associado, tratamento, pregnóstico, prognóstico e a consequência. Para quem está num elameio de aflição, querendo uma resposta fácil e pronta, sob uma nomenclatura do que apresenta, é um ambiente farto. E vem a nutriental hipocondríaco, que passa a acreditar que está com uma dada enfermidade, se alimenta de uma persistência naquela ideia mono, pesquisa sobre isso, faz a sua confirmação e conclusão e segue nessa ilusão e se alimentando disso. Com ele não foi diferente. O trabalho que o chamava na lide diária o fez afastar por iniciativa da sua inépcia momentânea. Ele recua diante do labor e examina a sua situação já sem domínio sobre si mesmo. Ele estava com o olho esbugalhado, tendo a percepção de imagem horripilante, de pavor incoercível, que o impactava, traumatizava. Nutria-se de uma estranha conversação, um gesticularismo sem objetivo. Percebia a presença sinistra e captava sugestão cruel e implacável e sentia-se sob uma perseguição inflexível e ameaçadora. Foi tomado da problemática da insônia. Pela madrugada, ele ainda conseguia fazer um desligo momentâneo. E tangia uma movimentação excitante anormal, morbosa.
via quintal, jardim, área da casa, de erro em erro, obcecado por malfeitor invisível que vinha lhe abordar. Chegou até ele a voz do Espiritismo para que ele se estudasse à luz da sua bênção, mas ele preferia permanecer na concha da interpretação e preleção científica, que o comprazia permanecer. Dizia estar com má vitaminose, que entrechocava o neurônio. Alegava que a nutrição estava irregular. E o esgotamento era devido a uma assimilação imperfeita, que não o nutria com o elemento necessitado, e colocava a situação do pâncreas anômalo, deficiente. Quem estava na busca de alertá-lo não conseguia demover da posição que ele estrancafiou. Fazia relação de diagnóstico complexo que ele julgava que trazia. No subsequente de ler com atenção e esmero o que o médico havia colocado e tentava refutar o amigo que vinha para o auxiliar, e já irritado, áspero, procurava valorizar o mal que ele trazia e intensificar o tormento que se percebia viver. Nessa condição, ele já havia sido subtraído a uma alimentação e, ao mesmo tempo, estava com uma vigília sobrecarregada e enfermiça. E veja que são manobras da sombra para enfraquecendo. A questão do sono, que já não era regular. Ele tinha algum momento de desligamento pela madrugada, mas não podia ter um refazimento imprescindível, até para ele raciocinar melhor. A alimentação estava deixada de lado, o organismo estava já recebendo um processo de inanição. A vigília estava ocupada de pensamento obsessivo, monoideico, onde ele havia entrado num ciclo de retroalimentação de uma visão que acreditava ocorria com ele. Então, são várias frentes que a sombra usa para ir minando a resistência dele e fazê-lo entrar numa condição de desligamento da realidade, alheamento, e nesse ensimesmamento ele passava a se nutrir com um elemento destoante, morboso, que vinha do seu eu. Com isso, ia se criando uma carapaça que dificultava que a luz chegasse até a sua razão. Mesmo alguém
que se aproximava e pedia para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para ele, ou para fazer uma oração junto com ele, acontecia uma resistência, uma rejeição àquilo, devido a esse mundo erguido dentro dele e do qual ele estava imiscuído e se nutrindo dele. Foi multiplicado o recurso na mobilização do auxílio pelo benfeitor espiritual ao acionar um colaborador encarnado como emissário da solução feliz, indispensável, levava luz, esclarecimento, um penso, uma palavra consoladora, mas ele permanecia nesse estado. Continuava na negação. Quando foi colocado a interferência espiritual e o estado obsessivo que ele estava, ele dizia que era maluquice, alienação de quem falava, e que a vitaminose havia o arrasado, com a intoxicação do rim, apatia do fígado e a inertidão do intestino, incapaz de funcionar. O braço já estava magríssimo, o organismo vinha sendo impactado pela reverberação da inanição e exclamava estentórico que comentar sobre uma interferência de outro mundo, de uma outra dimensão, seria ironia, uma perda de tempo. Quando um benfeitor encarnado o convoca para o autoexame, e faz refletir o curativo, edificante, auxilioso, que quebraria o distúrbio e a alteração a que ele havia sido conduzido por perseguição soez oculta, se propondo a fazer leitura pelo fato da incapacidade de Martinho de fazer esse esforço naquele momento e de responder ao que ele precisasse. Com isso, ele poderia ir aprendendo o caminho da consolidação da própria energia, na mobilização dos próprios recursos, e a refletir onde repeliria uma proposta inferior, visto que é imperioso sanear o psíquico antes de ir em busca da remediação da condição corpórea. E essa é uma questão importante, visto que quando eu me pego com algum tipo de alteração, seja uma dor de cabeça, uma moleza excessiva, uma tonteira, a condição do meu espírito, ela vem antes. Se eu pego uma pílula na farmácia e tomo para aquilo que percebo como sintoma imediato e não dou importância para a gênese disso tudo que reside no meu espírito
a reverberar no perispírito, que desemboca no órgão físico correspondente, eu vou estar numa manobra placébica, paliativa. Daí, num estado em que eu me percebo excessivamente cansada, sem energia para atividade diária, isso precisa passar por como eu tenho nutrido o meu pensamento, onde eu tenho me demorado, o objetivo que eu tracei. Se eu tenho buscado uma vida de oração, de ascese. Aqui nós não vamos dourar a pílula, é uma luta. Não é simples, porque é um movimento onde eu preciso atuar como médica vigilante de mim mesma, a me pedir um autocuidado, um autoamor para a intervenção necessária, que é dinâmico. Eu vou fazer um pouquinho aqui, daqui a pouco faço um pouquinho lá, faço mais um pouquinho acolá, pagando o preço do meu melhor possível. E algo que prejudica muito o movimento da harmonia orgânica é o ressentimento. Alguém faz algo que eu recebo como ofensa, urge que seja liberado essa situação pelo perdão. Quando eu penso apenas em mim nessa situação, eu vou optar por esse caminho pela consequência que isso traz para a minha mente. Que per si já desata uma série de nós mórbidos que se forma enfermiço pelo ressentimento. Por isso que o caminho traçado por Jesus, consoante no Evangelho segundo o Espiritismo, da benevolência, que é a bondade per si, a indulgência, quando eu sou capaz de relativizar a falha alheia, defender a dignidade do outro, não importa o que ele tenha feito. E se não puder ajudar falando, silenciar, vai trazer uma leveza, uma lucidez para mim. O Chico dizia que o caminho dele foi palmilhado por perseguição, tanto no meio espírita, quanto familiar, quanto do trabalho. E não é diferente com todos nós que nos importamos em seguir após o Cristo. E asseverava que não devemos passar recibo à ofensa, para silenciar e continuar o trabalho no bem, porque isso mostra que não estamos dando importância
para a sombra e continuamos perseguindo o objetivo bonançoso, respondendo com mais trabalho. No subsequente, abnegação, onde me coloco a serviço do outro, como uma filha que tem os pais caídos numa condição demenciosa e se dedica ininterrupto ao cuidado deles. E o devotamento, que é a disciplina. Com isso vou refinando o padrão de lição, de aprendizado, de testemunho. Que nada mais é que o amor em ação. E isso está na nossa estrada, na esquina. Estava indo para o trabalho e foi feita uma fila de carro para virar. Quando chegasse na esquina, que tivesse a rotatória para a direita, e fiz uma viradinha com o guidão do volante para sair da fila reta e poder entrar a essa direita. E vinha uma moto atrás que estava tentando fazer um atravessamento nesse momento para seguir reto. E percebi que ela tinha me visto, por isso continuei fazendo o rolo do guidão. E quando eu vou fazer a manobra para a direita, esse rapaz, ele vocifera, palavreado, chulo, e nesse momento eu mentalizei uma bênção para ele, para o caminho que ele faria dali em diante. Por isso que, quando falamos de se não puder auxiliar com a palavra silenciar e fazer uma prece, mentalizar algo positivo, são formas de viver esse prélio. Para esse rapaz supracitado, permanecia a miúde indene aquilo que chegava até ele, mesmo o que vinha via afeto de um conhecido, permanecia indiferente, torcia a mão, gritava queixa, blasfemava, andava de forma nervosa, alterada, gesticulava sem um propósito e um objetivo, e não conseguia um sossego, um descanso no leito. Tão necessitado estava disso. Foi quando, certa noite, um verdugo havia soprado a ele a ideia de galgar uma mangueira velha, quintalzinho da casa dele, para que pudesse assimilar uma atmosfera purificada. Ele fez a assimilação daquela ventilação e não se apercebeu do intento de arrojá-lo para uma queda espetacular.
visto que essa mangueira era escorregadia, ele não tinha costume de fazer esse tipo de galgue. Iria, como esperava, desequilibrar. Mas ele assimila o ouvido capcioso, identifica que aquilo, aguardou o raiar da primeira hora da madrugada e foi ter com essa copa de árvore, ansioso de assimilar um recurso novo, uma força do qual precisava e ansiava. Foi feita a busca de interceptá-lo pelo colaborador do bem, mas sob um óbice de que, se ele estava estimando a uma orientação de diretiva sombria, era para deixá-lo entregue e aguardar que voltaria a consequência do que aconteceria, e a chave, o código para tirar ele dessa situação poderia estar aí. De fato, ele veio sofrer essa queda, quebrou as pernas e, imobilizado no gesso, preso à cama, partilhou o serviço de oração, acolheu o passe curativo, libertador, ouviu e permitiu que fosse ventilado a leitura nobre. E com isso ele foi sendo subtraído dessa obsessão insidiosa, terrífica, e desalgemado da situação. Rolou célere algumas semanas e, ao voltar ao movimento de antes, ele era outra pessoa. Isso mostra que determinada situação ela pode significar um ensinamento, mas se eu puder aprender pelo amor, eu não precisarei passar por aquela dor dessa subsequente lição. Porque esse aprendizado pela caridade, ela por ela, refina meu padrão de assimilação e de visão. Com isso, é possível eu, na disposição de dar um perdão, de esquecer uma ofensa, de abraçar uma causa nobre, poder fazer um caminho menos doloroso, menos arriscado, menos complicado, porque eu optei pelo Evangelho. Diferentemente do Martinho, que precisou experimentar uma situação dificultosa para assimilar o que precisava, posso fazer essa mesma assimilação, aproveitando melhor o meu tempo e sem precisar me engamelar numa obsessão, num vício, num dolo.